Vamos? Exercícios de ondas, hein? Ó, vamos lá, hein? Uma varredura que o Joca fez nas questões de ondas do Enem. Uma varredura. Questão número 1, 2017, do PPL. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Então, qual foi o gráfico que ele deu? Tensão. A tensão está em que? Ele deu unidade aí? Ótimo. Show, volts. E o tempo? Não sei se você reparou, né? Milissegundos. Cuidado, né? Tem que sempre olhar essas unidades. Sempre tem uma palhaçadinha ali, hein? Aí ele dá um negócio esquisito aí. Não dá uma onda? Assim, não é? Não é isso que ele mostra? Ele quer saber a frequência de oscilação do circuito elétrico. Reparou que isso aqui está tudo quadriculadinho? Se você tem o tempo e quer a frequência, qual é o indicativo que a questão está dando? É para sair por onde? Inverso do período. Porque eu tenho tempo, não tenho? E o que é período? Para uma oscilação inteira. Mas se você olhar bem o gráfico, não dá para ver direito uma oscilação com precisão. Mas dá para ver com precisão meia oscilação. Repararam isso? Deu para reparar que dá para ver exatamente, quer ver, ó? Pega aqui esse vale, vê o valorzinho que tem aqui. 2. 3? 3, tá, 3. Agora pega direitinho essa crista, vê o valor? 7. O que você acabou de concluir? Isso aqui é uma onda inteira ou é meia onda? Então isso quer dizer que metade do período é 4. Qual é o período? 8, né? Vezes 10 a menos 3. Aí esses 10 a menos 3 não sobe? Vira 10 a 3. 1000 sobre 8, que dá quanto? 125, o quê? Hertz, porque você botou o tempo em segundo, não foi? Que tá aqui letrinha? Letra E. Mas assim, de qualquer maneira, se na prova não estiver batendo certinho, pega metade. Não é? Metade né, de crista. O período né, de crista a crista ou de vale a vale inteiro, pega metade. Pega de uma crista a um vale. Não tem nenhum problema. Questão do ano passado, do trombone de Kink, que é um dispositivo usado para mostrar a interferência de ondas. Então tá aí. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno de interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Então aqui na entrada tem uma fonte que vai emitir uma determinada frequência. Tem um alto-falante, por exemplo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC. Então essa onda que vai entrar aqui, porque a fonte está aqui em cima, né? Vai fazer o caminho ADC e vai fazer o caminho AEC, beleza? Não é isso que ele fala? Essa onda não entra aqui e divide? Então ela divide ao mesmo tempo, ela está em concordância de fase, emite duas ondas em fase, ok? Chegou uma onda, chegou a mesma onda, dividiu. Chegou a mesma onda, dividiu em concordância de fase ou em fase, ok? Ou seja, se para cá veio Cristo, para cá veio Cristo, para cá veio Branco, para cá veio Cristo, ok? Ok? Beleza? Então tu já sabe que elas estão em quê? Ótimo. Por quê? Porque chegou a onda aí, dividiu. Que nem a experiência de Young que nós falamos, que ele botou a luz não chegou junto, dividiu, não passou por duas fendas, que estão em concordância de fase, porque a mesma luz chegou e emitiu duas novas. Muito bem. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos e se encontram no ponto C, na saída do dispositivo. Aqui é o ponto C, para fazer a análise da interferência.
Aqui do lado tem o osciloscópiozinho, ele vê a onda aumentando, a onda diminuindo de amplitude, interferência construtiva ou destrutiva. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. O ADC pode ser aumentado pelo deslocamento. Tá vendo que isso aqui, ó, fica dentro desse? Ele pode puxar para lá ou para cá, ok? Muito bem. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta um som muito intenso na saída. O que quer dizer um som muito intenso? É uma interferência construtiva. Muito intenso aumentou a intensidade. Intensidade está ligado à amplitude. Se aumentou a intensidade, aumentou a amplitude. Se aumentou a amplitude, interferência construtiva. Som muito intenso, reforço sonoro, aumento de volume do som. Som pouco intenso, perde volume. Som forte, som fraco. Som intenso, muito intenso, som pouco intenso. O som, pra gente, ele tem 3 características. Intensidade, características fisiológicas. Altura e timbre. Vamos aproveitar e falar isso aqui logo. O que é intensidade? É som forte e som fraco. Intensidade é a grandeza da onda que está ligado com a energia. Porque o Joca definiu logo na primeira aula de ondas que intensidade é a potência pela área. Lembram disso? E potência não é energia no tempo? Então intensidade está ligado com quem? Com energia. E onde é que a onda guarda a sua energia? Na amplitude. Então intensidade é a grandeza física, de qualidade fisiológica que pra gente percebe, que está ligada a quem? A amplitude. Então, quando eu falar um som muito intenso, quer dizer um som de muita amplitude. Um som pouco intenso, quer dizer um som de pouca amplitude. Intensidade está ligado com energia, que por sua vez está ligado com amplitude. E aí o som é forte ou o quê? Som forte quer dizer volume alto. Som fraco quer dizer volume baixo. Então você não pode ficar falando pro Joca assim, Joca, fala mais alto. Porque se você falar para mim falar mais alto, eu vou ter que falar assim. Porque para falar mais alto é falar mais agudo. Joca, dá para falar mais baixo? Pois não, eu posso falar bem mais baixo se você quiser. Porque alto e baixo é questão de quê? Altura, isso. Som alto, som baixo, agudo e grave. E isso tá ligado com que grandeza? Frequência, show de bola. Mais frequência? Maior frequência, som agudo. Menor frequência, som grave. Volume alto, volume baixo não é frequência. É quem? Amplitude, que é o som forte, e o som o quê? Que está ligado com quem? Com intensidade. O que é o timbre? É aquilo que permite você diferenciar dois sons. Sabe por quê? Porque a onda mecânica tem forma. A onda eletromagnética é sempre o campo elétrico perpendicular ao magnético. A onda mecânica tem várias formas. E de acordo com as formas dos harmônicos, isso forma os timbres dos instrumentos. Por exemplo, quando você pega um violão, aqui, um violão aqui, esse aqui é um violão. Ah, tá, um violão, pronto. É um violão diferente. É só para não perder muito tempo. Quando você pega uma corda do violão e bota para vibrar, toca lá a corda Mi do violão, tocou o Mi do violão, ela vibra em diversos harmônicos. A mesma corda do violão Mi, ela faz isso. Ela faz isso. Ela faz isso. Ela emite todos os mesmos harmônicos que vão se misturando para dar o timbre. Porque quando você muda de harmônico, você sobe uma oitava, que a gente chama, né? Você continua com a mesma nota, numa frequência mais alta. Você não tem o piano, não tem várias sequências? Você pega, não tem o Mi do piano aqui, o Mi do piano aqui, o Mi do piano aqui, o Mi... Não tem? Conforme você vai indo para a direita, o Mi fica cada vez mais agudo, cada vez mais alto. Isso vai caracterizar
quando você vai mudando de harmônico e vai emitindo a mesma nota em diversos harmônicos, com frequências misturadas, isso caracteriza o quê? O timbre. Essa superposição de harmônicos é que dá aquele desenho esquisito, às vezes, que acontece, né? O cara bota assim, um instrumento assim. Já viu isso aqui assim, ó? Isso aqui caracteriza o timbre. Porque esses harmônicos vão se superpondo e vão dando esse formato da onda. E aí a onda que tem diversos formatos vai tendo diversos timbres. Esse aqui, por exemplo, seria um instrumento mais bobão, com poucos harmônicos, aquela flautazinha que a gente toca pequenininha, que aprende quando criança. É assim, ó, um harmônico bem simples, tá vendo? Aqui já seria um violino, um harmônico super complexo. O harmônico, inclusive, né, a equação que vai dar o timbre do instrumento, né, ele é por uma equação chamada equação harmônica, que é em função do cosseno do ângulo. Então é 100, por exemplo, cosseno de 5 mais 2t mais 50, cosseno de 8 mais 3t. Isso aqui é uma equação que leva cosseno. As equações que levam seno e cosseno não são chamadas equações harmônicas? Lá na matemática, na trigonometria, não são? Não são funções harmônicas? Então, isso aqui chama harmônico. Esse aqui é o harmônico principal, é a nota principal. O resto são os harmônicos que vão se formando para dar o timbre do instrumento formado pelos diversos harmônicos. Por isso que você consegue diferenciar a guitarra do piano, o violão do violino. Mesmo eles dando a nota de mesma intensidade, de mesma, é porque eles formam harmônicos o quê? Diferentes que vão te configurar o timbre do instrumento. O timbre não diferencia a nota. Quem vai diferenciar o Ré do Sol? A frequência. O Ré tem uma frequência, o Sol tem outra frequência. Agora, quem vai diferenciar o Sol menor do Sol maior? Porque naquela escala, né? Tem o Dó central, tem o Dó maior, tem o Dó menor. Quem é que vai diferenciar isso? O timbre, de um instrumento para o outro. Entendeu? A frequência é sempre aumentando, dobrado. 440 Hz é lá. 880 Hz é lá também. Só que uma oitava acima. Dobrou, entendeu? Você vai dobrando a frequência, triplicando. Você vai ter na mesma nota uma oitava acima, uma oitava acima, uma oitava acima, uma oitava acima. Beleza? A gente até usa quando vai cantar, né? Ah, o tom ficou muito baixo. Então canta uma oitava acima. Né? O cara vai cantar. Não, você está na região grave, tá? Então canta uma oitava acima. Quer dizer, canta igual, porém mais agudo. Canta igual, porém, ou seja, emite a mesma nota, uma oitava acima. Uma oitava acima é isso, é aumentar a frequência, dobrar, triplicar na mesma nota. De novo na frase. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta um som muito... Então houve o quê? Que interferência? Mas como é que a gente descobriu? Porque a intensidade está ligado com... Se é muito intensa, porque a amplitude aumentou. E se aumentou a interferência construtiva. Entenderam o raciocínio? Muito bem. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique, como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. O que quer dizer a intensidade praticamente nula? Quer dizer uma amplitude praticamente nula. E o que quer dizer amplitude praticamente nula? Interferência é o quê? Então, do jeito que está aqui, está acontecendo uma interferência destrutiva, não é isso, gente? De fontes que estão em quê? Em fase ou em posição de fase? Em fase, não foi isso que a gente concluiu logo no início? Hein? Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é... Interferência. Qual é a equação da interferência? Vai, ΔD é igual a quê? N vezes meio lambda, não é? O que é esse ΔD? A diferença de caminhos, não é? Qual foi o caminho que uma onda fez quando veio de ADC? Percorreu quanto? 80. 40 mais 40. E pelo trajeto AEC? Qual foi a diferença de caminho? 20 centímetros eu posso colocar 0,2 metros? A interferência é construtiva ou destrutiva? Vamos? As fontes estão em concordância de fase ou em oposição?
destrutiva, concordância, o N é ímpar, né? Vamos ver aqui, vamos lembrar? Em fase. Em fase. N par, construtiva. N ímpar, destrutiva. E oposição de fase, Joca, faz o quê? Se tiver em oposição, faz o quê? Troca tudo. Então vai, de novo. Está em concordância de fase ou está em oposição de fase? É interferência construtiva ou destrutiva? Então N é par ou N é ímpar? Se N é ímpar, ele pode ser 1, 3, 5, 7, 9, não pode? Mas não foi a primeira que aconteceu? Então N vale quanto? 1 vezes meio lambda. Acabei de achar o lambda igual a quanto? 0,4. Mas o que ele pediu pra gente? V igual a lambda F, pode ser? Qual é a velocidade? Lambda é 0,4, frequência. Frequência é igual a 3.200 por 4, dá quanto? 800 está em que letrinha? É uma questão difícil? É, mas a gente já tinha visto isso, trombone de Kink. Então, para quem viu na sala, é uma questão simples. Essa ainda ficou um pouquinho mais fácil, porque ele deu o caminho todo. Às vezes, eles vão dizer só que isso aqui variou 10 centímetros. Entendeu? Ah, eu vou puxar o trombone 10 centímetros para fora. Se eu puxei 10 para fora, eu aumentei o caminho, a diferença em 20. Porque quando eu puxo 10 para fora, eu puxo 10 embaixo, 10 em cima. Ficou 20 de defasagem. Então tem que tomar cuidado que aqui ele facilitou porque ele deu o caminho inteiro. Ele às vezes não vai dar o caminho, ele vai dar só o que ele puxou para fora. Aí eu puxei 5 centímetros do trombone. Puxei 5, o caminho aumentou 10. Entenderam o que eu falei ou não? Toma cuidado com isso, tá? Para não errar bobeira. Acho pouco provável, mas... Já caiu questão repetida de tudo? Vocês vão ver aí que tem 2 questões de timbre iguaizinhas. Igual, não é parecida não, é igual. Não sei se essa 3 é tão boba, né? Eleitor de gráfico, não foi? Isso não é? A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma tensão, uma lesão, localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a hemoglobina do sangue e a água dos tecidos na região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, hemoglobina e água. Qual é o comprimento de onda em nanômetro ideal para epilação a laser? Qual é o ideal para epilação a laser? Que sejam absorvidos por quem? Pela melanina, mas que não afetem quem? A hemoglobina nem a água. É só olhar no gráfico, está direto, não está? Onde é que a hemoglobina não é atingida, não é absorvida? 700 e a água também não, né? Então, letra muito boba, né? Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância. O que é ressonância? A palavra ressonância, ela mesma já quer dizer sintonia. Ou seja, entrar em ressonância é entrar em... Ou seja, vibrar igual. E vibrar igual quer dizer na mesma frequência. Então, quando 2 sistemas entram na mesma frequência, a transferência de energia de um para o outro. E essa transferência de energia de um para o outro faz o outro vibrar também, desde que eles tenham a mesma frequência natural. Todos os sistemas, eles têm a sua frequência natural de vibração. Então, a matéria está em repouso? Não. As molequitas, os átomos, não estão em movimento? Não estão vibrando? Até a gente mostra, né, quando a gente representa um sólido, né? A gente representa as ligações químicas por molas. Já viram isso? Não. Nunca viram assim, não? Ó? Não. Isso aqui é uma ligação química entre sólidos, ó. É assim, ó. A gente representa por molas, ó. Molas. Para mostrar que esses caras estão o quê?
oscilando, vibrando. É assim. Então, toda a matéria tem sua frequência natural. Quando você entra na mesma frequência natural daquela matéria, você entra em ressonância e transfere energia para ela. Exemplo clássico e bobo, não tem como fugir dele. A criança que está no balanço. Aí ela pede, mãe, eu quero ir mais alto. Se eu quero ir mais alto, tem que colocar energia no sistema, não tenho? Aí o que a mãe faz? Mas ela vai lá pro final. Ela não entra no meio do caminho. Ela vai lá pro final e empurra. Concorda que ela empurra na mesma frequência que a criança oscila? A criança vai e volta. Uma oscilação, a mãe empurra. Vai e volta, a mãe empurra. Vai e volta, a mãe empurra. Ou seja, a frequência que a mãe empurra é a mesma frequência que a criança oscila. Como elas estão na mesma frequência, entra em sintonia, ela transfere energia para a criança. Aí começa a vibrar. No caso, começa a oscilar cada vez mais alto, porque eu estou transmitindo o que para ela? Transferindo o que para ela? Show de bola, energia. E essa transferência de energia se dá por ressonância. Mas cada uma tem, por exemplo, o pêndulo simples. Lembra que o Joca falou que o período é 2π, raiz de L sobre G? Então a frequência é o inverso disso. Concorda que é uma frequência muito pobre? Só tem essa frequência. Se eu tenho um pêndulo com comprimento L, numa gravidade G, só vai ter uma frequência. Aquela frequência. É pobre demais. Ela só vibra assim. As moléculas não. Por exemplo, a molécula de água, ela tem frequência de rotação, ela tem frequência de translação, ela oscila, ela roda, ela tem várias frequências. Uma delas é 2,45 GHz, que é a mesma frequência do forno micro-ondas. Por que o forno micro-ondas aquece? Porque ele emite uma onda na mesma frequência de oscilação, de uma das frequências de oscilação da água. Porque a onda eletromagnética, ela não é o campo elétrico junto com o campo magnético? E na aula de polarização eu falei que o campo elétrico é o mais intenso, né? A molécula de água é ou não é uma molécula polar? Aqui está a molécula de água, mais e menos. Polar, não é? Olha para cá. Isso aqui não é campo elétrico? Força elétrica é igual a Q vezes E. Estou revisando tudo. F e E, dois vetores. Se Q for positivo, os dois vetores estão no mesmo sentido. Se Q for negativo, sentidos o quê? Olha para essa carga, positiva ou negativa? Então a força está contra o campo. Olha para essa carga. Então a força está a favor do campo. Concorda que formou um binário? Vai ou não vai rodar? Só que quando ela roda, ela bate na do lado. Imagina milhões de moléculas rodando e batendo uma na outra. Vai ou não vai atritar e vai liberar energia térmica e vai aquecer o alimento? Isso que é ressonância. Tudo que eu falo cai na NEM. Foi? Então ressonância é entrar em quê? Saúde? Sintonia quer dizer a mesma? Então continua, vai. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? O fenômeno é ressonância? Ressonância está ligado com qual característica da onda? Pelo amor de Deus. Letra? Por que vocês pararam e não responderam? Como é? Você não fica mudando o dial? Lá dentro tem um circuito que a corrente fica assim, ó. A corrente fica assim, oscilando, numa certa frequência. Aí cada antena das emissoras de rádio vão emitir numa frequência. Agora eu quero ouvir a JB. Aí eu vou lá no dial e boto em quanto? 99,9. Por quê? Porque a JB emite em quanto? 99,9. Então a emissão dela vai entrar em quê? Em ressonância com o meu circuito. Quando eu mexo o dial, aquilo é um potenciômetro. Quando eu mexo o dial, eu mexo na oscilação da corrente. Aí eu boto a corrente para oscilar com quanto? 99,9. Tá chegando uma onda com quanto? 99,9. Essa entra em quê? Ressonância transfere energia para o rádio, que sai na forma de som no alto-falante. Isso é ressonância. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando o sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Então, peraí, eu tenho um intervalo. Abaixo de 10 tem que fazer o quê? Retransmitir. E acima de 100? Também é inadequado? Então eu tenho intervalo para poder transmitir, que é de 10 a quanto? A 100. Se eu transmitir por aqui, fica de boa? Fica. Aí continua.
A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda por certo tipo de fibra óptica. Olha o gráfico. Esse gráfico mostra a perda. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nesta fibra sem ser necessário uma retransmissão? Para não retransmitir, eu tenho que ter um intervalo de 90 decibéis nessa extensão, não é? Concorda comigo? Que se eu oscilar 90 decibéis ao longo dessa extensão, eu não preciso retransmitir. Só que para isso eu vou trabalhar com a menor perda possível. Olha para o gráfico. Onde é que no gráfico você enxerga a menor perda? Vê se não é para o comprimento de onda de 1,5 micrômetros. Não é a menor perda? E lê para mim qual é a perda que dá. De quanto que é essa perda? Mas lê direitinho. O quê? Mas ao longo disso aí eu não posso perder 90? Não é o máximo que eu posso ter de perda? Se eu tenho 1 decibel por quilômetro e a minha perda máxima pode ser 90 decibéis, qual é a extensão que eu posso transmitir? Qual é a extensão que eu posso transmitir, gente? 90 quilômetros. Tem alguma letrinha com isso aí? Porque abaixo de 10 retransmite? Não, abaixo tem que retransmitir. E acima de 100? E se eu for de 10 a 100, ou seja, se nesse intervalo eu perder os 90, nessa extensão toda, se eu sair com 100, 100 eu não tenho transmissão boa? 100, aí tô 100, 100, aí tô perdendo, 100, 99, né? Se eu chegar lá na ponta com 10, esse sinal inteiro não precisa ser retransmitido, porque eu perdi 90. E se eu perdi 90, eu ainda estou entre os dois intervalos de 100 de quanto? De 10. Se eu saio com 100 decibéis de intensidade sonora, de sinal sonoro, e chego lá na ponta com 5, eu vou ter que fazer o que com o sinal? Retransmitir, deu merda. Se eu saio com 100 e chego com 10, eu estou de boa. Então eu posso perder quanto? 90. Mas se eu usar esse comprimento de onda, eu perco 1 decibel por quilômetro. Se eu posso perder 90, quanto é que eu posso ter de extensão para não ter que retransmitir? 90 quilômetros. Então se eu fizer uma fibra ótica de 90 quilômetros, eu posso pegar o meu sinal e transmitir normalmente, que eu não preciso retransmitir hora nenhuma. 6. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular. De quem é a teoria corpuscular? Quem é que falava que a luz era uma partícula? Newton. E a teoria ondulatória de quem? Não, primeiro do Huygens. A briga era Newton e Huygens. O Young vem depois, o Young é lá em 1800. Ok? A briga é Newton com teoria corpuscular e Huygens com teoria ondulatória. Depois é que o Young vem e comprova isso. No século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, que foi proposta lá por Huygens, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. E a gente sabe hoje que a luz, em alguns fenômenos, é onda, em outros é partícula, chama dualidade da luz, onda-partícula, ok? Então essa discussão se encerrou dizendo o quê? Ela é onda e partícula. Tem comportamentos ondulatórios, tem comportamentos de partícula, corpusculares. Nele, um feixe de luz monocromático passa por 2 anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda, no segundo 2 fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Franjas claras, interferências? Franjas claras. Interferências o quê? Construtivas ou destrutivas? E nas escuras? Destrutivas. Destrutiva não é diminuir a amplitude? Não é diminuir a intensidade? Fica escuro. Se for luz, vai ficar escuro. Se for som, vai ficar o quê? Mais baixo. Se for luz, vai ficar escuro. E aumentar a intensidade? Se for luz, vai ficar o quê? Claro, se for som, vai ficar mais alto. É isso, pô. Mais alto quer dizer mais forte, né? Porque alto é frequência, né? Lembra? Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria Young. Qual foi a que ele propôs? Ondulatória. Mas como é que ele justificou isso? Porque só onda sofre o quê? Difração e interferência. Letra E. Olha para o Garfield aí. O que ele está fazendo? Tomando sol, né? Hein? Tá bronzeando ele, não tá? Tentando, pelo menos, né? A faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente
para o efeito mostrar na tirinha é caracterizada como? O que é isso aí? Quando você vai à praia, é o quê? Então, o que é? Qual é a radiação? Ultravioleta, gente. Isso é bronzear. Não, gente, ele mostrou o sol. É o Garfield tomando sol. Acabou, é ultravioleta, não tem que pensar mais. Tomando sol. O infravermelho não faz isso. O infravermelho é emissão de calor só. Vai fazer você sentir mais queima. Vai fazer você soltar fumacinha. A gente não emite infravermelho? Você quando tá na praia, você não fica quente aqui na pele? Sai fumacinha de você? Esse quente da pele, sim, é o infravermelho. Mas o que bronzeia você é a ultravioleta. 8. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. Se é ordem crescente de altura, é ordem crescente de quê? Então, ordem crescente de altura. A altura está ligada com quem? Frequência. Então, ordem crescente de altura é ordem crescente de frequência. Sendo a nota Dó a mais baixa e a Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, olha o que eu falei. Uma mesma oitava, a nota Si é que tem menor. Vamos lá, vai. Lê o finalzinho. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de? Sendo a nota Dó a mais e a Si. Se a Si é a mais alta, ela é a de maior frequência, não? Mas a pergunta foi a maior ou é a de menor? Se ela é de maior frequência, ela é de menor comprimento de onda, não? Não é V igual a lambda F? A velocidade do som é constante, maior frequência, menor comprimento de onda. Isso está em que letrinha? Você não marcou frequência não, né? Não lê a porra da questão direito? Cuidado com esse finalzinho da frase, maior, menor, né? Cuidado porque a questão vai induzindo, né? Se é a mais alta, se não sei o que lá. Aí ela vai induzindo a pensar na frequência. Só que no final ele dá a calça arreada. Questão 9. Em mídias ópticas como DVDs, CDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bit, zeros e uns, e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente, de modo a queimar, tornar opaca, uma pequena área do disco de tamanho comparável a seu comprimento de onda. Então, essa pequena área é o que ele falou? Já tem uma dica aí. Uma pequena área, que mais? Com tamanho, como é que é? Comparável a quem? Então, com tamanho comparável a lambda, ok? Então, o que eu estou com a evolução aí? Cada hora que queima, isso aí, faz uma área com tamanho comparável a lambda, ok? Continua lendo. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais. A área está ficando o quê? Se a área está ficando reduzida, o lambda está ficando reduzido. Concorda comigo ou não? Isso pela própria interpretação da questão. Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado no texto? Você está diminuindo quem? Se você está reduzindo o lambda, você está aumentando a frequência. Pode ser um raciocínio? Tem alguma resposta já com isso aí? Letra A. A própria questão já falou o que é, né? Que ela já deu a dica no comprimento de onda. 10. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas.
O grau de devastação deveu-se em boa parte ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com comprimento de onda cerca de 200 km. Opa, acabou de dizer que o comprimento de onda é quanto? 200 km. Eu já vou colocar logo 2, 10 a quinta metros. Continua. Isto é muito maior do que a espessura da lâmina de líquido D. Lâmina de líquido é a profundidade, né? Ok? Profundidade, não faz uma lâmina de líquido? Aqui, ó. Líquido, ó, líquido. Uma lâmina D, é a profundidade dela. Continua. Típica do Oceano Índico, que é de 4 quilômetros. 4, 10 ao cubo metros. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de D, obedecendo a relação V igual a raiz de GD. Lembra que eu falei disso? V igual a raiz de GH, refração por descontinuidade na superfície. Nessa expressão, G é a gravidade, que pode ser tomada como 10. Então a gravidade vale 10. Sabendo que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? O que é intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? É o período. V não é a velocidade da onda? Posso escrever que V é lambda sobre T? V não é igual a lambda F? Só que a frequência é o inverso do período. Pode ser lambda sobre T? Então, lambda sobre T é igual a raiz de GD. Beleza. Quem é o lambda? 2, 10 a quinta. Sobre o período. É igual a quem? Raiz de GD? Manda ver, vai. Quem é o G? 10. E quem é o dele? Deu D? Deu lá, 4, 10 ao cubo. Então, raiz de 10 vezes 4, 10 ao cubo. Dá para achar o período ou não dá? 2, 10 a quinta sobre T é igual. Manda ver, vai. 4, 10 a quarta. Tira a raiz, vai. 2, 10 ao quadrado. Certo ou não? Prossiga, vai. Manda ver lá. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar... O 2 corta, né? Passa para lá, vai dar 10 ao cubo. 10 ao cubo posso colocar 1000 segundos? Mas vai ver as opções. Como é que segundo vira minuto? Divide por 60. 100 por 6, sabe fazer? Dá para simplificar? 50 por 3, sabe fazer? Também não sei. Também não sei. Mas 50 por 3 tem que dar o quê? Perto de 15, 16, por ali, né? Tem alguma resposta com isso aí? Letra. Tranquilinho de fazer essa, não? Hein? Quando a questão é mais analítica, vocês fazem com facilidade, repararam? Quando a questão é conta, braço, fórmula. A dificuldade é saber que é infravermelho e ultravioleta. Manda logo na cara. Tu vai na praia e se queima. Leva uma... Faz que nem a questão que caiu no Enem. Vai-se. Já que o infravermelho queima, fica embaixo da lâmpada incandescente, vê se queima. Acende a lâmpada incandescente, deita, bota um biquíni e deita. Vê se vai ficar bronzeada. É. Porra, essa queima. Isso é ultravioleta. Isso aqui é ultravioleta. Eu tenho que usar um... Porque alguns quadros, eles têm a luz aqui em cima, né? Vocês já repararam? Essa luz... A luz é aqui em cima para iluminar o quadro assim, né? Aí eu passo Epsol 30 aqui, ó, tem que passar. Porque como o vidro não deixa passar a radiação, embaixo fica escuro e em cima fica claro. É. Aí eu tenho que passar Epsol para poder ficar homogênea a pele. Porque isso aqui é a mesma radiação do Sol, só com menor o quê? Intensidade, só isso. Mas é a mesma radiação, é ultravioleta. Só emite branco porque tem fósforo, e o fósforo excitado emite luz branca. Se você quebrar isso aqui, tem um pozinho branco lá dentro, não tem? É fósforo. Porque o fósforo, ao ser excitado, emite luz branca. Liberam fótons de energia de luz branca. Você sabia? Foi? Acende o fogo, bota uma lareira e bota um biquíni e fica em frente para ficar bronzeado. O morcego emite pulsos de curta duração, de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de eco. Eco é reflexão, né?
Ou mudou? Após atingirem objetos do ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, suas localizações e de seus possíveis movimentos. Chama-se ecodoppler localização. Eco porque sofre reflexão. Doppler porque varia a frequência. Efeito Doppler. Com isso ele consegue localizar a presa dele. Por isso que é ecodoppler localização. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como as pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. Morcego, mariposa. Ela se afasta. Morcego está em... Isso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Questão difícil. Essa foi difícil. Primeiro, você tinha que lembrar que a intensidade é potência pela área, lembra? E que as ondas sonoras são esféricas, eu botei isso a vocês. Por isso essa área é 4π sobre d ao quadrado. Essa é a primeira coisa que tinha que lembrar. Logo, o que vai acontecer na medida que a mariposa vai indo para a direita? Vai se afastando? Não aumenta a distância? O que faz a intensidade? Diminui. Essa é a primeira coisa que tinha que lembrar. Que a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando eu falei, logo na primeira aula de ondas que eu falei do celular, que você tinha vários celulares de diversas tecnologias, lembram disso? Se eles estivessem na mesma distância, o sinal era o mesmo. Mas não dá pra você pensar no som? Quando ele se afasta, ele fica mais baixo. Por quê? Perdeu o quê? Mais baixo, ficou mais fraco. Ficou mais fraco, perdeu intensidade. Por quê? Quanto mais distante da caixa de som, menor é a intensidade, mais fraco fica o som. Ok? Então tinha que lembrar que distância e intensidade são inversamente o quê? Segundo, o que está acontecendo com o tempo de retorno? Ele não está emitindo um som? Não bate na mariposa? E faz o quê? Só que a mariposa não está se afastando? A distância cada vez? Então o tempo de retorno faz o quê? Aumenta. Certo ou não? Essa foi fácil, né? E a outra característica, que é a frequência? Isso chama efeito Doppler. O que é efeito Doppler? É quando a frequência varia pelo movimento da fonte ou do observador. Está o microfone parado na pista de automobilismo. Aí vem o carro e vai assim, ó. Agudo e grave, ó. Não é assim que faz? De agudo? É, faz sim. Na tua fuça. Agudo e que? Então, se estiver afastando da fonte, o som vai ficando mais grave. E quanto mais perto, mais agudo. Chama efeito Doppler. A ambulância, quando vai chegando perto, vai ficando o quê? Agudo, não é isso? Aí ela passa por você, é a frequência original dela, e se afasta, fica grave. Cuidado com isso, hein? Quando ela se afasta, a frequência é maior que a original. Quando ela está do seu lado, ela é o quê? A frequência original, ok? Depois ela fica mais grave, diminui. Beleza? O que está acontecendo com a mariposa? Não está afastando? Então o que faz a frequência? Diminui. Porque está afastando, a fonte afasta, né? Tem alguma resposta com isso aí? A frequência é assim, ó. Você tem aqui um caminhão do bombeiro. Aqui tem um observador A. Aqui tem um observador B. É assim, ó. O que está acontecendo? Oi. É isso aqui, ó. O caminhão não está aproximando? O caminhão do bombeiro, ele está emitindo a sirenezinha dele. Está emitindo o quê? Som.
Só que ele não está se aproximando do cara. As frentes de onda que estão perto do cara, elas vão ficando cada vez mais perto uma da outra. Por que está acontecendo com o caminhão? Ele está o quê? Se eu tivesse parado, se o caminhão tivesse parado, a distância das frentes de onda até o observador não mudam, né? Tá aqui a fonte. Tá aqui um observador, tá aqui o outro. Todo mundo parado. Essa fonte não está emitindo frentes de onda assim, ó? Se está todo mundo parado, essa distância entre as frentes de onda, que é o comprimento, se mantém o quê? Constante. Mas agora não, agora a fonte está aproximando de um, afastando do outro. Concorda que quando eu estou aproximando, eu vou emitir um som que está mais perto da frente que saiu e mais longe da outra? Ou seja, para cá, para o lado de cá, a distância entre as frentes de onda está o quê para o lado de cá? E para o lado de cá está o quê? Diminuindo. Porque a frente está... O carro está em quê? Então eu lancei uma onda aqui. Essa onda está indo. Mas aí eu ando para cá e lanço outra. Quando eu lançar essa, eu não vou estar mais perto da outra, porque eu me aproximei dela, e mais longe daquela outra lá. Entendeu ou não? Se eu falar aqui parado, não muda nada. Mas se eu falar e andar, quando eu falar o de novo, eu vou estar mais perto dessa que veio para cá e mais longe daquela que foi para lá. Ou seja, para cá o comprimento de onda está o quê? Então a frequência está aumentando. O som fica mais agudo. Para cá o comprimento de onda está o quê? Então a frequência está o quê? O som fica mais grave. Efeito Doppler. Isso que é Doppler. É a variação do comprimento de onda, que afeta na frequência. Isso que é Doppler. Então qual é a letrinha dessa? Sem o Doppler dava para saber, né? Sem a intensidade? Com essas duas mata? Letra A? Então não precisava saber a intensidade, né? Show, ótimo.